Realizaram uma pesquisa recente com mais de 1.000 pessoas, perguntando a elas o que mais te incomoda quando você está ouvindo alguém e a pessoa cai em descrédito. São os vícios de linguagem. Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez, esse é o canal Sala de Oratória e hoje eu vou te dizer como eliminar os vícios de linguagem, tá bom? Como você vai falar com mais confiança para um público, numa reunião, no dia a dia, com uma pessoa. Fique muito atento, porque esse vídeo realmente vai te ajudar bastante. Bom, eu dividi em duas partes esse vídeo. A primeira parte é o que são as causas desses vícios de linguagem, os principais. E depois na parte B, como é que você corrige isso. Não se esqueça, primeiro ponto, vícios de linguagem empobrece a sua mensagem e mostra muita insegurança, tudo bem? Não adianta você falar bem, não adianta você ser, você tem que parecer ser. Ser apenas não adianta, precisa parecer ser. Não estou dizendo da marca do teu relógio, da marca do teu tênis, da marca do teu carro. É claro que as pessoas olham isso, mas não é isso que eu estou dizendo. Hipoteticamente, você está indo dar uma palestra, está indo conduzir uma reunião, você é um supervisor, uma supervisora, ou você vai conversar com uma cliente numa loja, e você é um especialista em colchões, por exemplo. Nesse contexto, não adianta você ser especialista, ela quer perceber que você é um especialista. Quando você começa com vícios de linguagem, um minutinho, um segundinho, tá, vou ver, cai num descrédito enorme. Mesmo que você tenha excelentes formações, excelentes cursos e excelente capacitação para falar sobre aquilo, tá? Então, questões como, por exemplo, né, tipo, entendeu, entende, tá. Não estou dizendo que você não pode falar isso. É claro, isso é do ser humano, a gente acaba falando em alguns momentos. Mas o mais importante é tentar eliminá-los. Por quê? Tinha um colega que ele fazia muito assim, né, tá. Desviava a minha atenção do que realmente ele gostaria de dizer. O ruim dos vícios de linguagem é que fica uma fala repetitiva, cansativa e que tira a atenção do seu interlocutor. E uma das coisas mais importantes no mundo de hoje, no mundo onde o tempo todo nós estamos aqui, ó, tem livros e artigos falando sobre isso, que é a economia da atenção. Basicamente, ganha mais quem consegue a atenção do outro. Porque a atenção hoje é um recurso escasso. Ninguém consegue dar atenção para ninguém. Portanto, se você tiver muitos vícios de linguagem, né, tá, tipo, entendeu? Você tem que falar como um ser humano normal, você não precisa ser um guru. Tanto é que os vídeos do Sala de Oratória eu faço sem edição, para mostrar que dá para falar naturalmente, com tranquilidade, sem recursos de edição, porque lá na prática não tem quem edite para você, é você que vai ter que mediar. Então, você precisa estar atento a isso. Eu vou dizer como é que você vai corrigir os vícios, guarde aí. Terceiro ponto. Geralmente, os vícios de linguagem, guarde isso, estão nas pontas das nossas falas, no início e no fim. Então, já é uma dica aí. Ou seja, quando que nós usamos mais o né, tá, tipo, entendeu? Tem um colega também, que tudo que ele fala, ele diz, entendeu? 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 No final de cada frase, ele repete este entendeu de maneira cansativa. E ele é um engenheiro. E eu imagino ele conduzindo uma reunião, as pessoas podem vê-lo como chefe, vão ver, mas aquele perfil tem que ser e tem que parecer ser, dá uma desqualificada muito grande, entendeu? Então, guarde essa mensagem com muito cuidado. E o quarto ponto, antes de eu vir para as correções, eu vou te dar dicas de correção, são as gírias e jargões, muito cuidado. Excessos são perigosos. Falar de maneira coloquial, brincar. Nós somos humanos, não somos robôs. Não é necessário você falar como um grande orador profissional, mas você tem que falar com segurança e com confiança no teu dia a dia, na tua vida profissional, em todos os contextos. As pessoas nos medem muito por aquilo que ouvem. E como ouvem, não é só o que fala, é como fala. Portanto, gírias, jargões também atrapalham. Agora eu vou vir com as dicas de correção, tá? Olha o vício. Antes, porque ele é do ser humano, a gente acaba tendo. Mas a repetição deles tira completamente a atenção de quem está ouvindo. Antes de eu seguir com as correções,
Se você não conhece o curso Academia da Oratória, eu vou te dar esse curso com 50% de desconto. Ele está no primeiro link da descrição e também no comentário do vídeo. É um curso completo de como falar bem, de como conduzir reuniões, de como falar em público, de como falar no dia a dia com as pessoas de uma maneira mais confiante, mais tranquila e, obviamente, mais encantadora. E isso gera inúmeros benefícios. Dá uma olhada no curso que está aqui no primeiro comentário e na descrição. E aqui no Sala de Oratória os vídeos não faltam e não falham. Tem vídeos novos toda quarta-feira, 13h. Tudo sobre oratória. Eu sou professor e pesquisador e autor da área. Tá tudo aqui. Faz inscrição, deixa o seu like e dá uma ajuda para este projeto. Como corrigir? Ponto 1, peça correção. Peça correção, tá? Eu tive uma aluna chamada Emilene. Emilene tinha a mania do né. Tudo era né no final. Né, no final da frase, né. E uma vez eu dei esse feedback para ela numa apresentação de trabalho e ela me disse, professor, eu gostaria que você corrigisse todas as vezes que eu falasse né. E eu disse a ela, eu não vou te corrigir durante a sua fala, mas no final da aula eu digo a você quantas vezes você falou. E a partir daí ela começou a se policiar e diminuiu 80%, que foi um ganho significativo. Então peça correção para as pessoas próximas. É a primeira dica. A segunda, se grave. Conhecer a sua fala é essencial. Se você quer melhorar a sua vocação, a sua fala, você precisa se gravar. Hoje é fácil. Eu tô me gravando com o meu celular e eu tenho um celularzinho reserva aqui que é o antigo, que eu uso para algumas coisas, e esse celular, por exemplo, pode ser um bom aliado quando eu conduzir uma reunião, quando eu estiver numa entrevista online, quando eu estiver numa reunião online, quando eu estiver ministrando uma aula, ou até mesmo num encontro importante com um executivo, eu coloco ele no meu bolso e gravo para verificar se eu estou cometendo vícios de linguagem. E depois eu vou me ouvir. Eu consigo correção com isso. Terceiro ponto, identifique quais vícios você tem, o né, o tá, o entendeu. E eu falo às vezes tá, mesmo sendo professor de oratória, porque é do ser humano terminar as frases tendo muitas vezes que afirmar, ou se o seu problema é diminuir um minutinho, um segundinho, um pimpinho. A partir daí, identifique quais são e principalmente com quem, em quais situações. Note que os vícios de linguagem, eles se sobressaltam, principalmente, isso aos 7 minutos e 50 de vídeo, eles se sobressaltam quando a gente está numa situação de inferioridade, uma situação de pressão, uma situação de medo. Então note, observe com quem você se utiliza mais esses vícios. Poxa, toda vez que eu vou falar com o meu chefe, eu perco e começo a ter muitos vícios de linguagem. E isso vai te ajudar também a ter uma autocorreção. Começa a medir as palavras, a falar mais pausadamente, a praticar isso de maneira consciente. Quanto mais você fala rapidamente, acelerado, querendo colocar tudo que você está pensando muito rápido para fora. Tem uma música que eu adoro do R.E.M., que se chama, eu acho que é, agora eu não me lembro, mas é uma música que ele fala 3.000 palavras em 3 minutos de música, uma correria insana. Eu acho aquela música fantástica, eu não consigo me lembrar o nome da música, se você sabe, do R.E.M., é uma banda inglesa. Poxa vida, você precisa medir as palavras, não adianta você querer colocar tudo que você está pensando para fora. Calma, o tempo não vai acabar. É ruim falar como uma tartaruga. Mas é ruim falar de repente tudo você como locutor de rádio, isso não vai te ajudar e vai aumentar os seus vícios de linguagem. Meça a velocidade da sua voz, meça a entonação da sua voz, meça a velocidade das suas palavras, você vai conseguir diminuir os vícios de linguagem. Quinto ponto, amplie o seu vocabulário. Para ampliar o vocabulário, eu não conheço nada melhor do que 2 receitas. Primeiro, a mais famigerada delas é a leitura, tá bom? Faça leituras, leia cotidianamente. Não é ler passando o olho, é ler degustando o livro, é ler compreendendo e tendo uma palavra que você não conhece, você circulando, indo buscar num dicionário para você saber o que significa. E segundo ponto, ouvir pessoas que têm um vocabulário rico. A pessoa que eu conheci que tinha um vocabulário mais rico
professora Eliana Menezes de Mello, professora doutora da UERJ, me deu aula no mestrado de comunicação e semiótica. Como aquela mulher fala bem, como o vocabulário dela é rico. Conversar com ela era um banho de cultura e vocabulário. E é óbvio que eu converso com ela até hoje, não só por interesse, mas eu tenho uma aula de novas palavras quando estou conversando com ela. Inclusive, ela foi namorada do ex-titã Arnaldo Antunes, lá da USP também. Ele foi aluno da USP, tá? Mas voltando, amplie o seu vocabulário com pessoas inteligentes e com leituras inteligentes. Sexto ponto, simplifica. Falar bem é falar simples. Não adianta ficar falando. Tente falar de maneira mais simples, mais direta. Passe a sua mensagem sem a necessidade de ficar rebuscando, voltando, retomando, porque aí os vícios de linguagem vão aparecer de maneira muito mais flagrante. Substitua os vícios de linguagem por pausas estratégicas. Essa é a 7ª dica das 8 que eu tenho que dar. Depois eu vou falar uma dica final. Ao invés de né, tá, entendeu? Pause a fala por 3 segundos. Como eu estava mencionando para vocês, os vícios de linguagem são inimigos da boa fala. Pausa. Desta maneira, hoje eu vou explicar 5 técnicas fundamentais para vocês eliminarem esses vícios e conseguir mais autoconfiança em todas as suas falas. Entendeu? Pausa estratégica. Aí você consegue moderar isso muito bem e, obviamente, essa é uma dica assim, que eu acho fundamental. Eu abri esse canal Sala de Oratória por causa disso. Seja paciente consigo. Eu vejo alguns conteúdos de oratória no YouTube, alguns conteúdos muito bons, gente muito boa. Mas o que eu percebo? Tudo muito editado, tudo muito cinematográfico. Ou seja, aí até uma pessoa que tem extrema dificuldade de falar vai falar bem. Porque todas as vezes que ela tiver vício de linguagem, ela vai ser editada. E fica muito artificial. E eu sei que do dia a dia, nós não queremos ser ultra oradores, nós precisamos apenas nos fazer entender e falar numa apresentação, no dia a dia, no cotidiano, numa reunião com mais segurança. É só isso que nós precisamos. Aí eu abri o canal e dou essa dica. Seja paciente consigo. A luta para eliminar os vícios de linguagem é diária. E, obviamente, muitas vezes, quando vamos falar em público, nos sentimos nervosos. Como eliminar o nervosismo ao falar em público? Eu deixei tudo nesse vídeo aqui. Corre lá para assistir que vai te ajudar. Excelente preparação, né? Pode falar isso não. Nos vemos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.